A gente começa a analisar o material genético da célula de maneira um pouco mais detalhada, né? Algumas lembranças previamente, né? DNA associado a estonas, forma cromatina, forma cromossomos. Já eu explico melhor como é que isso funciona, porque eu queria adiantar algumas ideias previamente, né? DNA é o ácido desoxirribonucleico, então o DNA, ele é ácido, né? Enquanto, moçada, que as estonas, então, elas têm que ser básicas, né? Faz sentido. Ácido reage com base. Se o DNA é ácido, as estonas são básicas para poder se associar ao DNA. A gente, moçada, falou para vocês certa vez de uma ideia conhecida com o nome de teoria uninêmica, onde, gente, na teoria uninêmica, ela afirma que cada cromossomo equivale a uma única molécula de DNA. Equivale a uma única molécula de DNA. E comentando que, por exemplo, lá, em células humanas, particularmente, a gente vai ter, moçada, que são 46 cromossomos em cada célula, né? E, pela teoria uninêmica, se cada cromossomo é um DNA, 46 cromossomos equivalem a 46 DNAs. Eu comentando lá também, certa vez, que o DNA é uma molécula gigantesca, uma molécula bastante grande, né? Porque para armazenar informações para produzir você inteiro, né? Aquela história que o DNA é o livro de receitas de como produzir você, então o DNA é gigantesco. Comentando que os 46 DNAs somados numa única célula humana medem 174 centímetros de DNA. 1,74 m de DNA. E eu até brinquei, né? Eu não tenho 1,74 m. Como é que meu DNA em uma célula é maior do que eu mesmo? Como é que cabe 1,74 m de DNA no Landim que não tem 1,74 m de altura? Resposta: enrolando o DNA. E aí eu fiz uma comparação idiota, né? Comparei o DNA com papel higiênico, né? Como é que cabe 1,74 m de DNA no núcleo de uma célula que não tem 1,74 m? Da mesma maneira que cabem 40 metros de papel higiênico num banheiro que não tem 40 metros de comprimento. O segredo é enrolar o papel higiênico. Vou pegar um rolo, vou pegar o papel higiênico, enrolar o papel higiênico ao redor, e aí, moçada, eu vou compactar o papel higiênico. Eu vou pegar os 40 metros de papel, enrolar no rolo até ficar um negócio pequenininho que cabe no banheiro. Na nossa comparação idiota, o DNA é o papel higiênico grandão e as estonas são um rolo. Então, qual é mesmo o papel das estonas? Qual é mesmo a função das estonas? Função das estonas é compactar, condensar o DNA, compactar, chame como quiser, condensar o DNA para que o DNA consiga caber na célula, para que ele consiga caber no núcleo da célula. Mas, gente, na verdade, o problema de você compactar o DNA para caber no núcleo é muito mais complicado que o papel higiênico. Por que isso? Porque eu tenho que compactar o DNA através lá das estonas, mas ao mesmo tempo o DNA tem que ficar acessível para quando eu quiser fazer a transcrição de um gene em uma proteína. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar uma estona e pegar o DNA, enrolar 10.000 vezes desse jeito. Porque, por exemplo, os genes do DNA que tivesse aqui fora, ia ficar fácil para eu transcrever para poder fazer um RNA mensageiro, para eu poder fazer uma proteína de boa. Agora, os genes que estivessem aqui dentro iam ficar inacessíveis para você pegar o gene e fazer a transcrição em RNA mensageiro. Como é que eu posso enrolar o DNA e ainda assim deixar todos os genes bem superficiais, bem acessíveis às enzimas, para poder fazer a transcrição e produzir RNA mensageiro na hora que eu precisar? Um outro detalhe, pegar 40 metros de papel higiênico e compactar até, sei lá, 20 centímetros, é muito mais fácil que você pegar 1,74 m de DNA e compactar num negócio microscópico. O DNA vai ter que ser diminuído algo em torno de 10.000 vezes. Ou seja, né, se você vai lá e pega os 40 metros de papel higiênico e compacta até, sei lá, 20 centímetros, que é um rolo de papel higiênico, você vai dividir algumas vezes lá, né, o comprimento do DNA.
aqui do papel higiênico. Aqui eu vou ter que chegar a diminuir o comprimento em cerca de 10.000 vezes. E, gente, como é que eu vou diminuir o comprimento do DNA em 10.000 vezes para poder caber no núcleo e, ao mesmo tempo, deixar o DNA acessível, os genes, as enzimas, para poder fazer a transcrição no RNA e produzir proteínas? Vai ser uma verdadeira novela. E aí, pessoal do Eu Só Quero Enem, o resto do mundo se exploda, não vai se estressar com os nomes que eu vou usar agora. Não vai se estressar em decorar cada uma das etapas que eu vou descrever, com os nomes que eu vou descrever. O que é que eu quero de você, você do Eu Só Quero Enem, o resto do mundo se foda? Eu quero, moçada, que você entenda por que eu estou fazendo isso. O objetivo disso aqui que eu vou descrever é diminuir o tamanho do DNA, compactar, condensar o DNA para o DNA caber no núcleo e, ao mesmo tempo, o DNA ficar acessível para quando eu precisar fazer a transcrição para pegar o gene e produzir um RNA. Entretanto, você do vestibular tradicional, especialmente dos vestibulares mais doidinhos, te vira Zé Mané para decorar cada nome idiota que eu vou utilizar e cada uma das etapas que a gente vai estar descrevendo. Eu sei, a vida é dura, mas é o jeito, né? Era uma vez, moçada, a nossa simpática molécula de DNA. E a gente lembra para vocês que o DNA é aquela estrutura em dupla hélice, aqui nesse caso. Em relação às histonas, eu vou pegar 8 moléculas de histona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atrás, né? Eu vou pegar 8 histonas e organizar num cubo. Ele vai ser chamado de octâmero de histonas. 8 moléculas de histonas organizadas em um cubo. E eu vou agora somar esses dois. Vou pegar o cubo de histonas, o octâmero de histonas, e vou pegar o DNA e vou dar 2 voltas do DNA nisso. Então eu vou pegar aqui uma volta do DNA, vou pegar aqui 2 voltas do DNA. Desculpa o desenho feio, mas imagina que minha mão é o cubo de histonas. Vou pegar o DNA e enrolar uma vez, 2 vezes. Enrolei uma vez, 2 vezes. E agora eu tenho uma unidade chamada de nucleossoma. Onde nucleossoma é o DNA dando 2 voltas no cubo de histonas, no octâmero de histonas. Só que isso aí, moçada, eu já diminui o comprimento do DNA em 2 vezes. Só que eu preciso diminuir o comprimento do DNA em 10.000 vezes para ele conseguir caber na célula. Ou seja, ainda vai ter muito trabalho. Mas sabe o que eu vou fazer então? Eu vou pegar vários octâmeros. Um octâmero, vou pegar 2 octâmeros, vou pegar 3 octâmeros e reticências. E vou pegar a mesma molécula de DNA, ok? É o mesmo DNA. E vou pegar esse DNA, a dupla hélice, né? Vou começar a desenhar o DNA como um fio só para facilitar a minha vida. Mas lembre que ele é a dupla hélice. Ele vai dar 2 voltas aqui, 2 voltas aqui, 2 voltas aqui, 2 voltas aqui e reticências. E agora eu vou ter, moçada, o que a gente chama de uma fibra cromossômica, onde você tem uma fila de nucleossomas. Vários nucleossomas organizados em fileira. Um octâmero, 2, 3, o DNA dá 2 voltas nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, e com isso eu vou enrolando o DNA. Na verdade, quando você analisa a fibra cromossômica, né, com menos detalhes, você vai notar que ela é uma sequência de bolinhas. Ora, moçada, cada bolinha dessas, na verdade, é o octâmero de histonas, e o DNA dá 2 voltas na primeira, 2 na segunda, 2 na terceira, 2 na quarta, ou seja, o DNA vai dando 2 voltinhas em cada um dos octâmeros de histona, tudo isso para poder diminuir o tamanho. Só que, cara, para diminuir ainda mais o tamanho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fileira de nucleossomas, como se fosse um colar de contas, um colar de pérolas, e vou enrolar no espaço na forma de uma hélice, para compactar ainda mais. Ou seja, vou pegar um octâmero, 2, 3, 4, 5, aquele fio de nucleossomas, e, gente, vou enrolar na forma de uma hélice, de maneira que quando eu enrolar
na forma de uma hélice, a gente compacta o DNA ainda mais. Opa, detalhe, né? Cada bolinha que eu estou desenhando aqui com vocês está representando um octâmero, então o DNA vai dar 2 voltas na primeira bolinha, 2 na segunda, 2 na terceira, 2 na quarta, ou seja, já estava enrolado, eu estou enrolando o que já estava enrolado, ou seja, o DNA vai dar 2 voltas em cada uma das bolinhas, em cada octâmero, 2 voltas do DNA, exatamente os nucleossomos. Chamaremos pelo nome de solenoide, nesse caso, a fibra cromossômica organizada, gente, em uma hélice. A propósito, nesse caso, né, o mesmo DNA, ele dá 2 voltas em cada octâmero, 2 voltas em cada octâmero para poder se compactar. Então, o que é que eu fiz até agora, né? Peguei o DNA, enrolei o DNA no octâmero e obtive um nucleossoma. No nucleossoma, eu tenho um cubo de Stoner com DNA dando 2 voltas. Vou pegar vários octâmeros, organizar eles em uma fila, e vou pegar o DNA, dar 2 voltas no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro. Cada estrutura dessa é um nucleossoma, né? É um cubo de Stoner com DNA dando 2 voltas. Um cubo de Stoner com DNA dando 2 voltas. Um cubo de Stoner com DNA dando 2 voltas. Um nucleossoma, 2 nucleossomas, 3, ou seja, uma fila de nucleossomas, a fibra cromossômica. Analisando ela com menor grau de detalhes, a fibra cromossômica vai aparecer um nucleossoma, 2, 3, 4, 5, várias bolinhas. Mas vou pegar essas bolinhas, 1, 2, 3, 4, os vários nucleossomas e organizar numa hélice chamada fibra cromossômica. Né? Quer dizer que a gente vai ver isso aqui, na verdade, como uma hélice. Só que, gente, se você observar com menos detalhes, a hélice não vai parecer uma hélice. Essa hélice vai aparecer para a gente simplesmente um fio. E esse fio, moçada, agora se chama de cromonema aqui na parada. Então, o termo cromonema descreve o fio e é exatamente a forma na qual o DNA se apresenta na intéfase. Intéfase, gente, é o período da vida da célula, onde a célula não se divide, e na fase de intéfase, o DNA está na forma de cromonema. Sendo que a brincadeira, então, ela é mais ou menos a seguinte. Era uma vez a célula, era uma vez um núcleo, e era uma vez um cromonema. Eu tenho 46 cromonemas desses. Um cromonema, e 2 cromonemas, e 3 cromonemas. Eles ainda são muito longos, e 4, e 5, mas apesar de eles serem longos, eles já estão mais compactados, e eles cabem no núcleo. Opa, deixa eu apressar aqui. Tcharam, 46. Detalhe. Notem que isso aqui é um pedaço de cromonema, um fio. Se você analisa esse fio, na verdade o fio não é um fio. Na verdade, ele é uma hélice. Se você analisa essa hélice, na verdade essa hélice não é hélice. Essa hélice é uma sequência de bolinhas. E se você vai lá e analisa uma dessas bolinhas em detalhe, na verdade, a bolinha não é uma bolinha. Na verdade, cada bolinha dessas é um cubo de Stoner com a dupla hélice de DNA dando 2 voltas, os chamados nucleossomas aqui na brincadeira. Como eu disse, para que toda essa esculhambação? Gente, para poder caber dentro do núcleo. Então, esse fio que a gente chama de cromonema, que é quando você tem na intéfase, na verdade o fio é uma hélice, na verdade a hélice é uma sequência de bolinhas em hélice, e cada bolinha se chama de nucleossoma. Nucleossoma, 8 moléculas de Stoner organizadas em um cubo, com o DNA dando 2 voltas aqui. Gente, na intéfase é desse jeito, mas na hora da divisão celular, eu tenho um problema extra. Porque na hora da divisão celular, eu vou ter que duplicar o DNA. Porque, imagine comigo uma besteira. Era uma vez o DNA, e o DNA ele tem genes. Gene A, gene B, gene C, etc. Se na hora da divisão celular você simplesmente fizer isso aqui, mandar esse pedaço para uma célula e esse pedaço para outra célula, tá tudo errado, né, gente? Essa célula aqui de cima vai ter os genes A e B, mas não os genes C e D. E essa célula aqui de baixo tem o C e o D, mas não tem o A e o B. Em outras palavras, aqui tem gene para olho e nariz,
Aqui tem gene para, sei lá, braço e perna. Tá faltando gene para braço e perna aqui, tá faltando gene para olho e nariz aqui. E, gente, a célula tem que ter todos os genes. Como a célula tem que ter todos os genes, eu não posso dividir desse jeito. Alguns genes vão para a célula fulana, outros para a célula cicrana. Aqui é nariz e olho, aqui é braço e perna. Não, todas as células têm que ter todos os genes. Para isso, antes de você fazer a divisão celular, a gente vai então duplicar o bendito do DNA. Quando a gente fala, moçada, em duplicar o DNA, era uma vez o DNA, os 4 genezinhos que eu tinha desenhado, eu vou duplicar o DNA, aquela duplicação semi-conservativa que a gente estudou nas aulas sobre o DNA. E, gente, agora o DNA, ele apresenta 2 moléculas de DNA ligadas, tem A de um lado, tem A do outro, tem B de um lado, tem B do outro, tem C de um lado, tem C do outro, tem D de um lado, tem D do outro. E eles estão ligados por um ponto, né? Esse ponto, gente, ele recebe o nome de centrômero. E agora, moçada, para fazer a divisão celular, dupliquei. Agora tranquilo, eu vou pegar fios de proteína. Lembra do citoesqueleto? Os microtúbulos de tubulina vão fazer as fibras do fuso. As fibras do fuso vêm de um lado, as fibras do fuso vêm do outro. Então, os microtúbulos de tubulina formam lá as fibras do fuso. Começa aquela brincadeira de cabo de guerra. Puxa para cá, puxa para lá, quebra o centrômero no meio. Uma das moléculas de DNA vem para um lado, trazendo os genes A, B, C e D. A outra molécula de DNA vai para o outro lado, levando os genes A, B, C e D. E eu vou fazer célula nova, 2 células iguais, com direito a todos os genes. Ou seja, para fazer a divisão celular, eu tenho que duplicar o DNA. E, gente, bem aqui, eu já tinha 46 fios de cromonema, né? Só que na hora da divisão celular, eu vou ter que duplicar o DNA, replicar, então eu vou ter 46 vezes 2, eu vou ter agora 92 fios. Então eu tinha desenhado 46, deixa eu desenhar mais 46, lá. Horrível meu desenho, né? Lá, opa, pronto. Sei lá quantos eu desenhei, estou dizendo aqui que são 92. Como é que você quer fazer a divisão celular nessa esculhambação que está aqui, gente? Eu não sei onde é que começa e termina um cromonema, avalie os 92. Imagine os 92. Como é que nessa esculhambação, nessa putaria de calango, como é que você vai conseguir encontrar aqui nessa história, né, o centrômero de todo mundo, para ligar os fios, né, de microtúbulos, para poder puxar, para poder quebrar, para poder separar, se eu não consigo encontrar um, saber onde é que começa um, descobrir. Tem um começando aqui, um começando aqui. Quando é que começam todos e terminam todos? É completamente inviável. Comparação idiota clássica do Landim, né? O desafio de fazer a divisão celular é semelhante. É eu dar para você um prato com 92 fios de miojo. Miojo, delícia. 92 fios de miojo. Você vai ter que pegar os 92 fios de miojo, pegar os 92, mandar 46 para um lado do prato, 46 para o outro lado do prato. Não pode tirar nenhum fio de miojo de dentro do prato e não pode quebrar nenhum fio de miojo. Será que dá para notar que é impossível? Pegar os 92 fios de macarrão, mandar 46 para um lado do prato, 46 para o outro lado do prato, sem você quebrar nenhum fio de macarrão e, pior, sem poder tirar nenhum fio de macarrão de dentro do prato? É o mesmo problema que eu tenho aqui. Eu tenho que pegar esses 92 que tem aqui agora, mandar 46 para um lado, mandar 46 para o outro, sem tirar o DNA de dentro da célula, sem quebrar o DNA. Ô, gente, do jeito que está aqui, é simplesmente impossível. É impossível. Nessa bagunça que está aqui, volto a dizer, eu não sei onde é que começa e termina um. Imagine onde é que começa e termina todos eles. Qual foi a solução da natureza para o problema do miojo? Enrolar o DNA ainda mais. Eu vou pegar um fio de cromonema que está desse jeito, enrolar ele tanto que fique mais fácil de você fazer a separação. Daí, a gente vai atingir o grau de condensação máxima do DNA durante a divisão celular.
Sendo, moçada, que durante a divisão celular, esse máximo grau de compactação, de condensação do DNA se chama cromossomo. Ao pé da letra, eu só deveria usar o nome cromossomo quando a célula está se dividindo. E o que é que acontece? Eu vou pegar o cromonema, que é um fio, e vou enrolar ele e compactar ainda mais. É bom lembrar que na divisão celular o DNA já está duplicado. Então você já tem duas moléculas de DNA. Então eu vou pegar um dos DNAs, compactar, outro dos DNAs e compactar. E aí o resultado é que o cromossomo ele vai ser bem compactadozinho. Já duplicado, a gente vai ter um DNA, dois DNAs. Esses dois DNAs idênticos, enroladinhos, são chamados pelo nome de cromátides irmãs aqui na esculhambação. Sabe qual é o objetivo disso? Enquanto na intérfase tá desse jeito, que eu não sei onde é que começa e onde é que termina um DNA, imagine todos eles, na hora da divisão celular, eu vou pegar o DNA que estava na forma de um fio de cromonema desse tamanho, enrolar, a tal ponto que ele fica bem compactadozinho, na forma da típica letra X. Porque toda vez que você vê uma questão, que alguém desenha um cromossomo, ele desenha na forma de uma letra X. É porque é a forma do cromossomo. Porque o cromossomo ele já está duplicado com dois DNAs, as duas cromátides irmãs idênticas, e ele vai estar compactadozinho. Agora olha a diferença. Onde é que começa e onde é que termina cada DNA aqui? Não sei. Aqui eu sei precisamente onde é que começa e onde é que termina. Onde é que está o centrômero? Liga fibra do fuso de um lado, fibra do fuso do outro, puxa para cá, puxa para lá, quebra no meio. Tá aqui o centrômero, fibra do fuso de um lado, do outro, puxa para cá, puxa para lá, quebra no meio. E agora facilita pra caramba a divisão celular nesse caso. Em outras palavras, o cromossomo é o último grau de compactação do DNA. Ele aparece somente durante a divisão celular, condensação máxima, com a forma de letra X. O objetivo é facilitar a divisão celular. Vou repetir de trás para frente agora. Toda vez que você pegar um cromossomo desse jeito desenhado, imagine, moçada, que o cromossomo são vários fios enrolados. Você vai pegar esse fio e desenrolar. Então tá aqui o fio todo enrolado, todo embolado, todo condensado. Se você desenrolar esse fio se chama cromonema. Quando você pega o fio desenrolado do cromonema e analisa em detalhe, na verdade ele é uma hélice. Na verdade essa hélice é uma sequência de bolinhas. Na verdade, cada bolinha é um cubo de estonas com o DNA dando duas voltas, sendo que esse cubo de estonas, octâmero, com DNA dando duas voltas, se chama de nucleossoma. O que me interessa é, na fase de cromossomo, ele está super enrolado. Desenrolei, cromonema. Chamamos de cromossomo. Somente quando ele está na divisão celular, em condensação máxima, cromonema na fase de intérfase, quando ele está menos enrolado. O cromonema, o fio, que na verdade é uma hélice, essa hélice é uma sequência de bolinhas, cada bolinha é um nucleossoma, onde eu tenho o octâmero, o cubo de estonas, com DNA, dando duas voltas em cima disso. Então, como funciona o material genético da gente? Que tal eu explicar isso um pouquinho melhor sob um outro ponto de vista? Quer dizer que o material genético da gente é DNA mais proteínas estonas, né? Sendo que isso aqui, gente, pode se apresentar sob dois formatos. Isso aqui pode se apresentar na forma de cromonemas ou de cromossomos. Gente, eu diria que cromonemas e cromossomos são tipo água e gelo. Alguém pode dizer para mim que água é gelo derretido? Alguém pode dizer para mim que gelo é água congelada. Água e gelo é a mesma porcaria. São formas diferentes da mesma porcaria. Assim como cromonemas e cromossomos. Na verdade, o cromonema não existe muito bem, né? Porque o cromonema ele é um fio. Só que durante a intérfase, está tão embolado que você não consegue ver um fio isolado. Então, como você não consegue ver um fio isolado, a gente chama o conjunto deles de cromatina. Então, o nome cromonema é pouquíssimo utilizado. Cromonema é cada fio. O conjunto de cromonemas chama cromatina. Então, é por isso que a gente costuma dizer que na célula em intérfase, quando a célula não está
se dividindo, você está com o DNA na forma de cromonema, desenrolado, descondensado, conjunto de cromonemas, cromatina. Cromossomos só aparecem quando a célula está fazendo a divisão celular, somente quando a célula está em divisão celular. Outra coisa, gente, quando a gente fala em cromonemas, quando a gente fala, moçada, em cromatina, isso aqui está descondensado. Descondensado, descompactado, desespiralizado, chame como você achar mais bonito. Então o fio, ele está desenrolado, enquanto que os cromossomos, eles estão condensados, inclusive em condensação máxima, é o máximo grau de condensação, super enrolados para poder facilitar a divisão celular. Nesse caso, moçada, já duplicados, né, para divisão, com a forma de uma letra X. Alguém vai lá e está pensando, meu Deus do céu, por que a gente é tão burro, hein? Por que a gente deixa o DNA, quando a célula está se dividindo, desenrolado? Durante a divisão, enrola ele é importante para facilitar a divisão. E depois desenrola outra vez. Por que não deixa ele enrolado o tempo inteiro? Por que não deixa ele na forma de cromossomo 24 horas por dia? Por que eu tenho que deixar ele desenrolado? Quando eu vou fazer a duplicação do DNA, quando eu vou fazer a divisão celular, eu enrolo e depois eu desenrolo de novo. Por que eu não deixo ele enrolado 24 horas por dia? Porque, gente, já imaginou como é que vai ficar complicado para você ler o DNA desse jeito? Ora, lembre que quando eu pego esse fiozinho aqui, tá aqui, né, moçada? O cromossomo. Esse fio tá todo enrolado, né? Todo enrolado, se você vai lá e desenrola desse jeito, só que detalhe, mesmo isso aqui não é o DNA ainda, né? Isso aqui ainda é a solenoide com o DNA na forma lá de nucleossomas enrolado na histona. Então imagina que isso aqui está super embolado, o DNA está dentro dessa esculhambação. Para você fazer a transcrição do gene em RNA, eu preciso de uma enzima RNA polimerase. A enzima RNA polimerase não tem como entrar, desculpa o pleonasmo, aqui dentro dessa esculhambação para conseguir ler o DNA e fazer a transcrição. Desse jeito, está tão enrolado que é impossível. Entretanto, desse jeito, é viável. Então, o grande lance é que quando o DNA está na forma de cromossomo, ótimo, facilita a divisão. Quando ele está na forma de cromossomo, eu sei onde é que ele começa, onde é que ele termina, onde é que está o centrômero, onde é que eu vou ligar os fios de proteína para puxar e dividir, beleza. Entretanto, quando ele está na forma de cromossomo, o DNA está inacessível à enzima RNA polimerase. Como ele está inacessível à enzima RNA polimerase, simplesmente, moçada, não pode haver transcrição, ou seja, não pode haver a produção de RNA, não pode haver tradução, não pode haver produção de proteínas, ou seja, os genes estão inativos. Para fins de síntese proteica, os genes estão inativos. Enquanto que o DNA descondensado, o DNA está acessível à enzima RNA polimerase. Então, quando ele está lá descondensado desse jeito, dá para a enzima RNA polimerase entrar aqui, lembrando que esse fio não é um fio, esse fio é uma hélice. Essa hélice não é uma hélice, essa hélice é uma sequência de bolinhas. A bolinha não é uma bolinha, ela é 8 histonas com o DNA em dupla hélice, dando 2 voltas. Então, mesmo aqui, já está bem enrolado. Entretanto, o DNA está acessível à enzima RNA polimerase, de maneira que dá para fazer transcrição, dá para fazer tradução, e os genes estão ativos para fins de síntese proteica. Gente, de toda a esculhambação que eu descrevi nesse bloco, isso é o fundamental. Ou seja, aqueles detalhes de como é que enrola, né, de nucleossoma e solenoide, né, você vai fazer o vestibular mais doidinho, se preocupe em decorar isso. Para o pessoal lá do Eu Só Quero Enem, dos vestibulares que não tem um nível de exigência tão detalhado, isso aqui é o fundamental. Eu quero, claro, que você tenha visto isso,
para saber como é que enrola, que saber que de repente isso aqui não é um DNA, isso aqui na verdade lá é toda uma estrutura com DNA em dupla hélice. Poxa, lá dentro da esculhambação, mas ainda assim, DNA mais estonas, pode ser cromonema ou cromossomos. É a mesma coisa, como eu disse, é água e gelo, uma é a outra forma do outro. Cromonema, quando a célula não se divide, cromossomo, quando a célula se divide. Cromonema, descondensado, desenrolado, cromossomo condensado ao máximo para facilitar a divisão. Por que não fica condensado o tempo inteiro? Porque o cromossomo ele está inacessível para fazer transcrição, então também não vai haver tradução e genes inativos. Somente com o DNA, na forma de cromonema, de cromatina, que o DNA é acessível para transcrição, para tradução, somente aí então, gente, que os genes estarão na forma ativa.